Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de usinagem e CNC, né? Hoje, dia 12 de maio, terça-feira, turma do horário AB noite. Pessoal, aula passada a gente falou sobre alguns parâmetros, algumas características do processo de fresamento, né? Só lembrando, fresa, fresagem, fresamento, né? Fresa é a ferramenta de corte, fresador é a máquina, fresagem ou fresamento é o processo. E no final da aula passada a gente fez alguns comentários e mostrou um exemplo, por exemplo, desse elemento aqui, ó, para vocês. Talvez ele possa parecer um pouco familiar. Temos ele aqui, ó, né? Vocês lembram da nossa prática de furação? Primeira atividade prática que a gente fez? A polícia deve lembrar bem dela, né? E a gente teve esse blank, né? Essa pecinha lá inicial, que a gente terminou o processo de furação dela, tinha 2 furos aqui, só que a gente recebeu ela pré-fabricada, né? Pré-usinada. Ou seja, era um daqueles parâmetros que a gente falou lá na furação, né? Porque a furação tinha valor agregado, né? O processo de furação era importante, porque ela já passava por um pré-processo de fabricação, essa peça, ou seja, ela recebia um trabalho anterior e já chegava pré-pronto esse blank para a gente, ele chegava justamente dessa forma aqui. E é justamente o que a gente vai fazer hoje. A gente não está tendo aula física, né, de usinagem, a aula prática, na verdade, né, e nossa prática seria confeccionar essa peça, nós vamos ainda fazer ela, mas então a gente vai ver algumas características da fabricação dela e alguns cálculos em função do trabalho dela. Algumas características que a gente vai ver em função dos outros processos que a gente viu, seja ele torneamento ou furação. Tá? Hoje a gente vai falar sobre o fresamento. Essa aqui é uma peça que inicialmente ela é fresada, tá? Não obrigatoriamente 100% fresada, ela poderia passar por um torneamento, só que a gente vai fazer uma escolha de não passar. Tá? Então a gente vai ver como conformar essa peça a partir de um blank, a partir de um bloco, né? Ou seja, a gente tem a necessidade dela de gerar algumas medidas, respeitar alguns dimensionamentos, e o nosso intuito é desenvolver o blank para a realização, né, da prática número 1, furação, por meio dos processos de fresamento. O blank não contempla a realização dos furos. Então, qual que é a jogada dessa nossa disciplina? Quando vocês fizeram a aula de furação, aula prática de furação, vocês usaram justamente o blank que a turma do semestre anterior tinha feito, né, no aula prática de fresamento. E hoje a gente vai justamente trabalhar os cálculos. Infelizmente não vamos executar ainda nosso blank, mas com o intuito de que esse blank vai ficar disponível para a próxima turma fazer a atividade de furação delas, tá? Então, ou seja, a gente vai partir de um material bruto para dar essa geometria à nossa peça. Por que a gente fala que é um processo de fresamento e não de torneamento, serramento, né? Primeiramente por causa da geometria, apesar de ela ser uma peça cilíndrica, né, algumas partes, ela tem faces planas, né? Geometrias planas, outras faces expostas, que não seriam possíveis serem fabricadas no processo de torneamento. Então, a gente parte para o processo de fresamento, tá? Então, qual que é o nosso objetivo? Nós vamos partir de um blank que tenha uma característica inicial. Esse nosso blank inicial, não se assustem, viu, pessoal? Nós vamos usar alguns recursos aqui, a gente vai fazer uns cálculos. Eu estou nessa forma de apresentação justamente para a gente poder trabalhar a escrita aqui, tá? Então, ela é preta mesmo. Só um instante. Pronto. Esse nosso blank, ele vai ser uma peça cilíndrica. Peço que vocês desconsiderem aí algumas não linearidades aí nos traços, tá? Não sou tão craque aqui, minha caligrafia não é tão boa aqui nessa mesinha digital. Esse nosso blank, ele tem já um diâmetro inicial, né, de 38 milímetros. Na verdade, ele tem um pouco mais de 38, mas vamos considerar 38, que é o perfil aqui, ó, né, ó, que a gente precisa aí externo da nossa peça.
tá? Ele tem uma altura de 30. Nosso blank, vamos considerar que inicialmente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um tarugo, uma vara, uma barra cilíndrica de 38 milímetros. Geralmente a gente pode comprar ela com até 6 metros de comprimento. E nós vamos levar ela na nossa serra e vamos cortar, né, esse pedaço cilíndrico. Esse nosso corte, ele por segurança, ele não vai ter somente os 30, tá? A gente vai cortar ela com 35. Por que 35 milímetros? O processo de serramento nem sempre ele é tão preciso. Conforme eu estou serrando lá a minha peça, eu não tenho como garantir que, eu não tenho nada cilíndrico aqui, que os dois lados deles estejam paralelos. Pode ser que durante a passagem da minha serra ele tenha um pequeno desalinhamento. Ou seja, essa face de cima aqui, ó, ela não ser paralela com a de baixo. Por que então deixar 5 milímetros a mais? Justamente para a gente dar um passe ali e garantir que elas fiquem paralelas. Ok? Outra coisa interessante, vou mudar a cor aqui, ó, que vai ajudar a gente a distinguir muito da escrita aí. Outra coisa interessante, por exemplo, eu poderia fazer essa usinagem no torneamento. Então, eu poderia fazer uma sequência como, por exemplo, eu poderia cortar ela na minha serra, minha barra, o meu pedaço, levar ao meu torno, facear, né, o primeiro lado, deixar esse primeiro lado aqui plano, virar a peça, fazer a medida dela, que vai estar um pouco acima aí, né, dos 30 milímetros que a gente deseja, e facear, desbastar ela ali até ela chegar nos 30 milímetros e garantir que ela está plana, paralela, né, dos dois lados. E aí sim levar a peça para a fresadora e fazer essas regiões aqui, né, ó, que a gente precisa usinar aí, que essas partes planas dela, né, ó, fazer a remoção dessas regiões aqui, né, ó, que a gente precisa tirar material. Ou seja, seria uma aplicabilidade, seria uma funcionalidade, mas também eu posso tirar da serra ou eu posso serrar manualmente ela lá na nossa morsa e levar ela para o fresamento direto. Hoje, nós vamos considerar levar para o fresamento direto, tá? Por quê? Nós vamos fazer os cálculos e as ações em função também de usinagem para deixar as faces paralelas, tá? E aí eu vou mostrar para vocês uma sequência de usinagem, fazendo os cálculos, algumas considerações, que são no método correto. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser o mais viável, pode ser que sim, pode ser que não. É o único? Não. Tem várias formas de serem feitas. Tá? Eu vou fazer uma sequência que leva a gente a desenvolver a nossa peça de forma segura, com características essenciais. A gente vai usar partes de geometria para fixação, para determinação de outros parâmetros e assim por diante. Tá? Pessoal, qualquer dúvida, a qualquer momento da apresentação, pergunte. Tem aqui o WhatsApp, mandar mensagem, tem o chat aqui do nosso programa, ou seja, tem como a gente conversar e interagir. Tá? Então, a partir dessas observações, qual observações? Nós fizemos dar um corte num blank, né? Nós fizemos uma peça cilíndrica com diâmetro de 38 milímetros, comprimento de 35, para dar forma a esse componente aqui final, que tem uma altura de 30, esses dois rebaixos aqui, ó, laterais, e umas chanfro, né, regiões planas laterais, respeitando essas dimensões. Ou seja, nós vamos fresar a nossa peça a fim de chegar a esta geometria. Beleza? Vamos lá? Primeiramente, nós vamos pegar aí este nosso blank, tá? Esqueci só de falar alguns comentários aqui, ó. O material inicial que a gente vai usar aqui, ó, ele é alumínio, tá? Esse alumínio, se a gente for trabalhar com a velocidade de corte na faixa de 100 metros por minuto, a velocidade de corte dele, tá? Uma profundidade máxima de desmaste de 5 milímetros e um avanço de 125 milímetros por rotação, ok? São algumas características que eu especifiquei aí para essa nossa usinagem, segurança, e é muito similar ao que a gente vai usar lá no dia a dia. O que vai mudar lá só essa profundidade, vai trabalhar um pouquinho menos. E a velocidade de avanço é um pouquinho mais elevada, mas essas características são interessantes para a gente fazer nossos cálculos de hoje. Tá? Vamos lá. Sobre o que a gente deve fazer. Então, a gente vai pegar essa nossa peça cilíndrica, ó, inicial, e vai deixar na geometria desejada. Tá? Temos aqui as dimensões que a gente deseja.
Temos aqui algumas fórmulas que a gente vai usar durante o processo de cálculo. Qual que é o nosso objetivo? Além de fazer a estratégia de usinagem, passo a passo, nós vamos também calcular o tempo total desse nosso fresamento. Pessoal, uma coisa interessante. Vocês vão ver que durante o fresamento, a gente vai movimentar a nossa peça diversas vezes. O que é movimentar ela? É tirar ela do gabarito, da fixação, girar, mover. Essas movimentações, elas não estão englobadas nesse cálculo inicial, tá? Nós vamos calcular apenas o tempo de processamento, o tempo de usinagem, ok? Sobre as ferramentas disponíveis. Pelos processos que nós observamos, as geometrias que nós temos aqui, nós podemos fazer, primeiramente, uma usinagem de perfil, né, ou periférico, nessas regiões, com uma ferramenta, né, que trabalha essa característica de fresamento periférico, né, de face, ou uma ferramenta que trabalha uma característica frontal, né, de topo. Tá? Eu não posso fazer a 100% por fresamento periférico, não seria recomendado, como eu também posso fazer uma combinação dos dois, mas também eu posso fazer meramente com uma ferramenta de topo. Essa ferramenta de topo ou frontal eu posso fazer usinagem completa. Por analogia às máquinas que nós temos lá na universidade e a montagem que elas estão, o correto seria a gente fazer todo por fresamento de topo. Por quê? Nós temos lá uma máquina que pode ser feita a fresagem, né, por periferia ou por face frontal. Lembra que a gente tem que mudar lá o sentido da máquina, né? O eixo vertical ou horizontal. E com isso requer um pouco de trabalho. Para acelerar o processo lá na hora da prática, a fresadora que está montada de modo horizontal para fresamento periférico, ela já está associada com a utilização de engrenagem e disco divisor, são assuntos das nossas próximas aulas. Hoje, a gente vai discutir, vai fazer como se fosse o fresamento de topo, frontal, tá? Porque vai ser a ferramenta, a máquina que vai estar disponível para a gente, para esse nosso fresamento. Então, nós vamos trabalhar essa ferramenta de corte, essa fresa, em cima da nossa ferramenta, ok? A nossa ferramenta disponível lá, hoje, uma delas, justamente essa aqui, é uma ferramenta que tem um diâmetro de usinagem de 60 milímetros e ela tem 6 arestas de corte, ou seja, 6 insertos, tá? Então, ela tem 6 faces de corte, e isso leva em consideração na hora de alguns cálculos da nossa ferramenta, tá? Ou seja, as 6 arestas, elas aumentam a taxa de remoção de material, consequentemente, você tem um avanço mais elevado. Você tem uma remoção maior de material. Vocês vão ver que são alguns parâmetros que vão parecer assim, até irrisórios, quando a gente comparar com, por exemplo, o torneamento. O torneamento, a gente só tem uma aresta de corte, né? Na furação, a gente tem 2. Então, quando a gente tem uma aresta de corte no torneamento, a taxa de remoção de material é mais lenta. No fresamento, não, ela é mais elevada. Tá? Temos aqui as fórmulas de rotação, velocidade de avanço, tempo de corte. Algumas características que a gente tem que levar em consideração aqui, ó, é a questão, né, da aproximação da nossa fresa na peça. Então, tem aquela região A que a gente vai descontar em função da aproximação e da onde a gente for fresar ela, ok? Então, a gente vai levar algum desses parâmetros em relação, e aqui tem as dimensões da nossa peça a ser usinada, beleza? Vamos lá, então, aos nossos cálculos, tá? Tentei montar uma estrutura aqui para a gente ir explicando para vocês e pensando como ela vai ser feita. Primeiramente, nós temos lá o nosso tarugo cortado. Então, ele tem aqui um diâmetro de 38 e uma altura de 35 milímetros. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, nós vamos pegar esse nosso blank e vamos fazer um faceamento nele. Como assim? Só pegar aqui, ó. Pessoal, vou deixar esse aqui ativo. Vai diminuir um pouquinho a nossa área, mas vai facilitar aí as... Deixa eu ver se não desanda não a escrita. Beleza. Vai facilitar a nossa observação aí. Opa, tem uma mensagem aqui.
tem mais arestas de corte, a remoção do material é maior comparado ao torneamento, né? Exatamente, Matheus. Aqui, tecnicamente, a gente tem 6 arestas de corte. A gente vai cortar tecnicamente 6 vezes, teoricamente 6 vezes mais. Só que é outro princípio de usinagem, né? É outro princípio de remoção. Você vai ver pelos valores, tempo de usinagem, que é extremamente rápido. O que leva mais tempo na prática é justamente reposicionando e referenciando a máquina, tá? Você vai ver aí que é bem interessante isso aqui. Então, vamos lá, ó. Primeiramente, não na velocidade de corte. A gente leva em consideração no avanço. A velocidade de corte ela é constante, ela vai acontecer em cada aresta. Só que como você tem mais arestas, seu avanço vai ser maior. Sua velocidade de avanço. Você vai ter capacidade de tirar mais material. Quando a gente for fazer os cálculos aqui, a gente vai perceber isso nos valores, tá? Lá na fórmula a gente já usa essa diferenciação. Então, por exemplo, aqui, pessoal, ó, qual que é nossa primeira característica aqui, ó? Nós vamos pegar nosso blank aqui, ó, que está aqui com 35, ó, né? Ó, essa nossa altura aqui é 35. Nós vamos pegar ele e vamos fazer a remoção dessa região aqui, ó, espaciamento aqui, ó. Como se a gente tirasse, pessoal, isso aqui seria reto, tá? Vou tentar deixar mais bonitinho aqui, não vai ser fácil fazer, não tem como colocar uma régua aqui agora. Nós vamos dar um passe aqui nessa região aqui de cima, ó, dela. Também está muito feio. Como se fosse isso aqui, ó. Essa altura inicial nossa aqui, ó, vai ser de 2 milímetros. Por que esses 2? Por que eu não tiro 5 de início? Porque eu vou ter que fazer do outro lado. Se elas não estiverem paralelas, eu tirar aqui os 5 para ficar com 30, e se aqui não tiver paralelo, eu não tenho como retirar mais material. Então, nós vamos tirar primeiramente 2 aqui, depois a gente tira 3 do outro lado, para deixar ela plana. Quando eu tirar esses 2, essa nossa peça aqui, ó, ela vai cair de 35 para 33 milímetros de altura, ok? Então, eu vou pegar uma peça cilíndrica e vou tirar 2 milímetros. O primeiro cálculo que a gente tem que fazer é nossa rotação, nosso N, né? A rotação que a gente usa lá, precisa usar tudo vermelho. A rotação que a gente usa lá, ela vai estar associada com o quê? Diâmetro da ferramenta, então a gente tem a nossa formulazinha lá, né? Ó, que é 1000 vezes a velocidade de corte, né? Do material, 1000, sobre π, que multiplica o desão. Esse desão não é o diâmetro da peça. Nossa peça está parada, ela está presa lá. Esse desão está associado ao quê? Ao diâmetro. Opa, aqui, ó, diâmetro da nossa ferramenta. Tá? Ou seja, 60 milímetros. Quando a gente for lá... Opa, só um minuto. Quando a gente voltar aqui e for olhar isso, ou seja, a nossa fórmula, ela vai ter o que aqui, ó? Nós vamos ter 1000 vezes a velocidade de corte, que é 100 metros por minuto, né, que é a velocidade lá do alumínio, nosso material é um alumínio, dividido por π vezes 60. Pessoal, quanto dá essa nossa rotação aí, por favor? Eu fiz os cálculos aqui, mas só por conferência, vê se bate aí o valor. Rotação... Calculei. Pronto. 530 RPMs? Isso, foi isso que não deu. 530,52. Pronto, 530 RPMs, tranquilo. RPMs. Ou seja, vocês estão vendo que é uma velocidade menor? Lá no torno a gente trabalhava, não menor, assim, é uma velocidade extremamente meio baixa, assim, que elas estão de trabalho. Mas é do fresamento, é isso mesmo, tá? Você vê que a fresadora não chega a 2.500 RPM, aquela velocidade elevada igual no torno, né? Rotação 530 RPM. Ou seja, esse aqui é a velocidade de rotação da nossa máquina, tá? Tendo essa velocidade, nós podemos calcular a velocidade de avanço. Essa velocidade de avanço, ela está associada, justamente, se a gente olhar aqui, ó, só um minutinho, rotação, número de dentes da fresadora e o avanço. Esse avanço nosso, já vai?
Pessoal, só um minutinho, rapidinho, só uma pausa aqui, eu só ajeitar um negócio aqui. Não saiam daí, eu vou demorar 2 minutos. Eu vou pausar a nossa gravação aqui. Um minutinho, pessoal. Desculpa, pessoal, que tinha caído um negócio aqui, eu precisava só ajeitar aqui. Retomando aí nossa aula, desculpa aí. Não tenho dúvida. Oi, pode falar. Professor, esse 1000 aí, eu sei que a questão ela deu. Mas se fosse no mundo real, eu teria que consultar aquela tabelinha que o senhor botou. Não, Acho que a foi tabela seria o 100, né? Sim, esse 100 foi da tabela? Não, o 100 é a velocidade de corte aqui, ó. A questão já dá, né? Já, a gente trouxe ela aqui, ó. Só marcar aqui. Mas Aqui, ó, velocidade de tem corte. sempre um grande confronto com o mundo real com o mundo ideal. Né? Se fosse na realidade, como é que eu iria determinar essa velocidade de corte? Como que faz? O pessoal, ali a gente vai calcular, justamente, existe alguns estudos que alguém já sentou, já testou, qual a velocidade de corte ideal daquele material. Então, tipo, isso foi ensaios, né? Alguém pegou o aço e fez alguns testes. Ah, com lubrificação, melhor taxa é essa, a melhor velocidade é essa. Sem lubrificação, né, sem refrigeração, a melhor velocidade é essa. O alumínio tal, o bronze tal. Isso já foi mapeado, foram estudos. Tá? E aí tem as tabelas. E o que a gente pode ver com o fabricante também, quando a gente compra, geralmente, ó, uma ferramenta dessa aqui, opa, calma aí, uma ferramenta dessa aqui de corte, o inserto aqui, ele vem lá no documento dele, já as velocidades também que ele pode trabalhar associado àquele material. Então, o fabricante, ele faz testes, ele pega esse inserto, pega uma barra de alumínio lá e calcula, né? Ó, vou colocar uma rotação para dar uma velocidade X aqui, vamos ver como fica o material, o acabamento, questão de rugosidade, questão de aresta postiça, se eu vou ter realmente um corte limpo, ou se eu vou cisalhar o meu material, né? Então, ele faz esses testes. Isso são tabelas que a gente usa hoje. A gente não precisa fazer os testes. Alguém já fez e disponibiliza esses valores. Então, são valores, por exemplo, aqui já foi dado, ó, uma velocidade de corte do alumínio, que é o nosso material, 100 metros por minuto é uma velocidade considerável, é uma velocidade segura, que você vai ter um bom acabamento, porque a gente está trabalhando com inserto, né, de metal duro, tá? Não é aço rápido, é uma característica. Deu para entender mais ou menos a lógica? Ah, beleza, entendi. Obrigado. Então, o parâmetro lá que a gente usou, o 100, ó, ele está associado à velocidade de corte. Tá? O avanço também pode ser considerado pelo fabricante. Use o avanço tal para ter um melhor acabamento. Isso tudo tem nas ferramentas de corte, aqui nos insertos. Quando você vai comprar eles lá, você tem lá o documento dele especificando justamente isso. Depois eu abro o manual aqui e mostro para vocês. E aí o que a gente usou aqui, ó, nos nossos cálculos, foi o quê? O 1000 da fórmula, a velocidade de corte 100 e o diâmetro da ferramenta, 60. Porque quem gira é a ferramenta. Então, quem faz a velocidade tangencial dela é o diâmetro da ferramenta. Por isso que a gente chegou nessa velocidade. Eu trabalhando 530 RPM, eu vou trabalhar muito próximo aqui dos 100 metros por minuto na velocidade de corte, ou seja, uma velocidade ideal para eu cortar o meu alumínio. Beleza? Avanço. Quanto essa máquina vai se deslocar, né? A ferramenta vai se deslocar sobre a peça para fazer esse corte. Velocidade de avanço, ele está associado aqui, ó, ao quê? Rotação. Z é o número de dentes. Por que a gente não usava esse Z lá no torno? Porque o torno a gente sabe que é uma fresta, uma aresta, então não se comenta. Mas quando a gente chega aqui, que a gente tem mais arestas de corte, nós temos o quê? 6 faces de corte. Consequentemente, eu uso isso na minha velocidade de avanço, que é como se eu tivesse 6 elementos removendo o material ao mesmo tempo. E o FZ, que é o avanço, que a gente colocou aqui também, ó, uma questão de 0,125 milímetros por rotação. Tá? Que é o avanço da máquina. É lá na caixa Norton que a gente vai programar para ela fazer esse desgaste. Ok? Então, vamos calcular aqui nossa velocidade de avanço. Primeiramente, vai ser, eu vou só colocar aqui a fórmula, né? Ó. Então, a gente usou aqui um N, né? Ó, vai ser o N
vezes o Z, vezes o nosso F, né? Nosso avanço. Substituindo ele aqui, ó, rotação 530, né? Ó. O Z são 6 arestas e o nosso avanço 0,125. Velocidade, velocidade de avanço. Vamos lá, Matheus, quando é a sua conta aí? Eu fiz aqui, deu 397,5 milímetros por minuto. 395, Isso. maravilha. 97,5. Isso aqui, ó, milímetros por minuto. Pessoal, é um valor alto quando comparado ao torneamento. Por quê? Porque são 6 arestas trabalhando ao mesmo tempo. É como se fosse 6 ferramentas cortando. São, na verdade, 6 ferramentas cortando ao mesmo tempo. A taxa de remoção de material ela é mais elevada. Tá? Consequentemente, com isso, a gente pode calcular aqui o nosso tempo de corte. Só lembrando, a gente vai fazer o tempo aqui de um passe. O nosso AP, o que é o AP? A profundidade de corte, né? Ó, profundidade de corte máxima que a gente colocou aqui, ó, foi de 5 milímetros, tá? Esse agora que a gente está desbastando é apenas uma altura de 2, ó. Então, eu vou fazer apenas um passe. Passando uma vez é o suficiente. O tempo de corte, ele leva em consideração o quê? O comprimento da peça, mais a distância A, eu vou mostrar para vocês já o que é o A de novo, vou lembrar vocês, sobre a velocidade de avanço. O que é esse A? Pessoal, esse A está associado à aproximação da peça. É aquele raio ali, né, da peça até ela passar. Então, o que acontece? Eu não posso considerar o centro da peça, só um minuto. Eu não posso vir aqui, ó, e considerar o centro da peça nessa linha, porque a ferramenta ela já estaria aqui dentro, né? Ó, tipo, já teria uma parte dela. E também não posso considerar só essa peça chegar aqui, ó, porque senão quando ela chegasse aqui, ó, eu ia ter essa região ainda com material, ó, esses cantos, né? Ó, vocês entendem? Né? Então eu tenho esse A, que é o raio dela, mais de comprimento. Nesse caso nosso, que é um faceamento de topo, o A, ele é o raio aqui dela, ó. Tá? Ou seja, esse comprimento. De algumas formas você calcula, mas você pode calcular aqui, a gente sabe que aqui nesse momento é só o A. Não seria tão recomendado se eu usar essa fórmula aqui agora. Então, por exemplo, o nosso A aqui, vou colocar ele aqui, ó. O nosso A, ele é igual o raio da ferramenta, que ou seja, vai ser o 60 sobre 2 aí, né? Ó, 30 milímetros. Esse Z é o número de dentes arestas de corte. Me distraí, que não repetir, significava, foi mal. Não, tranquilo, é exatamente. O Z, ele está associado ao número de arestas de corte, que são 6 arestas. Nossa ferramenta aqui, ó, ela tem 6 arestas de corte. Lá no torno a gente só tinha uma, aqui a gente tem 6. Por isso que a taxa de remoção é alta. Tá? Então, nosso A é 30, logo, nossa resolução aqui, ó, o tempo de corte desse vai ser o comprimento da peça. Qual é o comprimento dela? O diâmetro, né? Ó, 38. Opa. Mais o nosso raio ali. Mais 30. Dividido pela nossa velocidade de avanço. Quanto que é? 397,5. Pessoal, quanto daria esse tempo de corte inicial aí? Esse primeiro cortezinho? Deu um valor de 0,17. Esse aqui é 17% de um minuto, né? Se a gente fazer a conversão, daria 10,2 segundos. Então, esse primeiro tempo de corte aqui, ó, ele leva 10,2 segundos. Extremamente rápido, né? Pessoal, a taxa de remoção é alta. Olha que nossa velocidade de avanço é baixa, 0,125 milímetros por rotação. Nossa rotação é baixa, mas a gente tem uma remoção de material elevada.
Ou seja, isso é uma grande vantagem dentro do fresamento. Então, ou seja, em 10 segundos, a gente deixou nossa peça de 35 com 33 milímetros. Beleza? Ela ainda presa nessa região, da forma que ela está, sem mexer ela está presa aqui embaixo, né? Ó. É como se ela tivesse uma peça mordendo ela aqui, né? Ó. Ela está mordida aqui, ó, lá presa na nossa ferramenta, tá? Ela presa aqui ainda, a gente pode remover esse material aqui, né? Ó. Fazer essas dois rebaixos aqui laterais. Deixa eu ver se eu desenhei ele aqui. Exatamente, ó. Eu fazendo esses dois rebaixos, ó, eu vou mudar de tela aqui, tá? Ó. Opa, só para... Então, a gente fez esse primeiro chanfro, essa primeira desbaste. Vamos trabalhar esses dois laterais. Eu deixei uma folha aqui para isso. Esses dois laterais nossos, ela ainda vai continuar presa aqui, ó, lá na máquina, tá? Ó. Essa aqui ela tá presa, né? E aí nós vamos remover material aqui, ó, nessa região. Aqui, ó. Deixando ela nessa geometria, ó. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Essa mesma ferramenta de giro aqui em cima, eu vou posicioná-la, ela aqui, ó, como se fosse a nossa ferramenta de corte aqui, ó. Logicamente, isso aqui vai estar alinhado. Vai estar alinhado aqui, ó. E aqui seria a nossa ferramenta de corte, né, ó. Quando ela passar aqui, ela vai remover esse material aqui, ó. Vocês conseguem me entender? Tranquilo? Então, eu vou dar um passe ali com uma profundidade. Cuidado, se olha aqui nosso projeto, ó, essa nossa altura, só um instantinho aqui. Essa nossa altura, ela vai de 30 para 20. Ah, mas minha peça tem 35, não se preocupe. Esse comprimento aqui não importa para mim. Eu tenho que me preocupar que aqui, ó, vai ser 10 milímetros, tá? Essa minha profundidade aqui, ó, eu vou tirar de 32, de 38 para 22, né? Então, eu tenho uma profundidade que eu vou entrar aqui, ou seja, essa minha medida interna aqui, ó, eu sei é 22. Consequentemente, eu acho essa. 38, 16, 8 para cada lado, né? Exatamente. Então, eu teria 8 aqui. 8 e 8 do outro lado aqui, ó. Tá? Só conferindo as medidas com vocês. Profundidade 10, isso aqui vai nos dar 2 passes, né? Ó, por que 2 passes? Porque o nosso AP máximo, né, é de 5 milímetros. Só está muito feia essa letra, né? Passes, tá? Dá para entender a lógica. Então, vai ser 2 passes. Temos nossa velocidade de avanço, temos o nosso rotação. O que a gente calcula direto aqui? O tempo já, né? Só que o nosso tempo de corte aqui, ele leva o quê? Comprimento L mais o A sobre velocidade de avanço. Nosso A aqui, no caso, a gente tem uma outra consideração, ó. Eu não preciso alinhar aqui a minha peça com tangencial a ela. Deixa eu desenhar isso aqui lá, ó. Opa. Eu não preciso, ó, vou fazer o desenho aqui. Eu não preciso alinhar a minha ferramenta tangenciando aqui, ó, né, ó. Tipo, como se ela estivesse aqui, né, ó. Não preciso. Eu posso alinhar ela já nesse ponto aqui, ó. Ou seja, o meu centro para cá, esse meu A aqui, ele é diferente. Eu tenho essa formulazinha aqui, ó, que eu posso usar, ó. Que é o quê? O B é a profundidade, que seria 8, os diâmetros dos elementos. Então, opa, só um minuto. Aqui. Então, esse nosso A aqui, eu vou calcular ele aqui do lado. Nosso A aqui, ó. Ele seria qual a fórmula dele? Raiz de B, que multiplica. O que é o B? É justamente essa profundidade aqui, ó, 8. Opa, desculpa. O B seria 5, né? Ou não?
Vamos analisar aqui, não é 8, ó. Essa distância aqui, ó, tá? Ele é 8, não é 5. 5 é a profundidade. Então, seria 8 mesmo. É ele que multiplica o Dzão menos o B. É a raiz de todo mundo. Vamos analisar esse aqui. Seria 8 vezes 60 menos 8. Tudo isso aqui raiz, né? Ó. Pessoal, quanto dá isso aí? Vamos lá, Matheus. Pelas minhas contas aqui, esse A deu 20. 20,4. Vê se bate aí. Milímetros. Ele não é mais os 30, né? Ó. Isso, deu isso mesmo. Deu isso mesmo? Porque eu posso aproximar ele um pouquinho. Então, esse nosso A é diferente. Tá? Então, eu vou usar esse A aqui, né? Ó. Consequentemente, nosso tempo de corte aqui, ó. Vai ser o comprimento da peça. Vamos considerar aqui os 38, né? Porque era um pouquinho menor também, mas vamos considerar ele. 38, porque é o diâmetro dela. Mais 20,4 sobre nossa velocidade de avanço. 397,5, né? 397,5. Consequentemente, esse tempo de corte aqui de um passe, né? Ó, quanto daí, Matheus? Essa minha conta eu fiz errado aqui, ó. 15? Oi? 0,15. 0,15, então pronto, legal. 0,15, ó. 0,15. Isso aqui é 15% de um minuto, né? De 60. Quanto daria? 0,15 vezes 60. 9 segundos. 9 segundos. Então, o tempo de corte aqui, ó. Tempo de corte de um passe é de 9 segundos. Pessoal, para eu fazer um lado, eu preciso dar 2 passes. Para eu fazer o outro lado, eu preciso de mais 2 passes. Então, o tempo de corte dessa operação aqui, né, ó, de 4 passes, seria 4 vezes os 9 segundos, né? 32 segundos. 36, né? Opa. Então, aqui, ó, o nosso tempo de corte aqui nessa etapa, tempo de corte dos 4 passes, seria o quê? 36 segundos, ok? Vou guardar ele aqui. Então, fizemos o que aqui, ó? Vamos só relembrar. Preso aqui nessa extremidade, a gente fez o fresamento de topo aqui e limpou ela, né? Deixou ela plana. Já fez esses 2 rebaixos com 4 passes, damos 5 passes no total aqui. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos virar a nossa peça. Eu vou pegar ela aqui e vou deixar ela nesta posição. Por quê? Nós vamos trabalhar agora, ó, este outro lado da peça. Vamos lá. Ela virada aqui, ó, o que acontece? Eu tenho ela agora presa, eu vou... mas como eu vou garantir que vai estar paralelo? Olha que interessante. Eu vou pegar lá na nossa morsa e vou prender ela aqui, ó. Eu vou garantir que essa face aqui encoste na parte de cima da morsa e aqui seja mordida, ó. Então, ela vai ficar presa justamente nesse ponto, ó. Aqui seria a fixação dela, ó. Vocês conseguem entender isso? Então, se eu encostar aqui, eu sei que isso aqui está paralelo com esse. Mesmo se esse lado, ó, tiver uma pequena inclinação aqui, ó, tiver torto lá, por que eu vou garantir isso? Que a gente vai pegar agora aqui, ó, colocar em outra cor aqui. Nós vamos dar um passe nela aqui, ó. De quanto? Nós estamos com 33, precisamos deixar com 30 de 3 milímetros. Ou seja, nós vamos dar um passe ali em cima, pode ser só 1, porque o nosso AP máximo é 5, nós só vamos mandar 3 agora, e vamos deixar ela na medida, correto? Então, ou seja, esse nosso corte aqui, como ele seria feito? Similar ao que a gente fez anteriormente, tá? E vamos lá. Então, nosso tempo de corte aqui, ó, ele vai ser o quê? Pessoal, posso falar uma coisa para vocês? Ele vai ser igual o primeiro passe. Porque, ó, ele vai comprimento mais o A
sobre velocidade de avanço. Esse comprimento dela, 38. Mas, quanto é o A? Esse A, ele vai estar similar a essa nossa primeira aproximação aqui, ó. Que ele vai estar tangenciando a peça aqui. Vocês entendem isso? Ou seja, o A é justamente... Opa, está no cálculo anterior. Esse A é justamente o raio dela aqui, ó. Que ele vai estar tangenciando aqui. Vocês entendem isso? Vai dar esse mesmo tempo aqui, ó. Vamos fazer lá a montagem. Pessoal, se alguém não entender, é só perguntar, beleza? Então, o nosso A aqui, ó, nesse caso, o nosso A, ele é igual o raio, que é 30 milímetros. 38 mais 30 sobre o 397,5. A gente fazendo essas contas vai dar aquele mesmo valor lá. O nosso 0,17, né? Ó, que corresponde a um tempo de corte de 10,2 segundos. Então, seria o tempo de corte deixar essa peça plana. Beleza? Pessoal, quando a gente fizer isso, acabou a nossa peça? Não. Nós temos que fazer esses chanfros laterais. Ó. Eu preciso fazer essas duas arestas laterais. O que eu vou fazer? Eu vou soltar a nossa peça novamente e vou prendê-la como? Agora, ó, a nossa fixação vai estar onde? Aqui, ó. Nessa região e nessa região. Ou seja, eu vou usar essa face aqui, ó, para deixar ela plana e vou fazer a mordedura nessa região aqui, ok? E vamos remover o quê? Essa região aqui, ó. Vamos dar um passe aqui. Que passe? Eu sei que a altura daqui para cá tem que ser de 5 milímetros. Ah, mas ela tem 8. Então, esse nosso passe vai ser de 3 milímetros novamente. Vocês estão entendendo meu raciocínio? Seria apenas um passe. Tá? Questão de aproximação desse passe. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu deixei um espaço aqui. A gente faz o próximo dele, mas vai ser repetido. Esse passe que a gente vai fazer aqui agora, como seria lá a nossa usinagem? Eu olhando de cima, é como se eu visse, né, uma região retangular e a nossa ferramenta ia encostar aqui, né? Ó. Ou seja, ela ia tangenciar aqui, efetivamente, né? Calma aí. Ela ia ficar tangente aqui, ó. Ah, mas a peça ela tem esse comprimento aqui, ó, mas está embaixo, né? Ó. É como se a ferramenta chegasse aqui, né? Ó. Tá aqui a ferramenta de corte, ó, girando e cortando. Tá? A gente vai remover esse material. Ou seja, o nosso A é o raio, é o mesmo A. Esse fresamento, ele teria um tempo de corte de quanto? Cuidado, o nosso comprimento L agora mudou. L mais A sobre o nosso VF. Esse nosso L agora, ele é de quanto? De 20, né? Ó. É só os 20 aqui, ó. Opa. É só esse 20 aqui, ó, que eu preciso andar, tá? Então, é 20 mais o raio dela, que é 30, sobre a nossa velocidade de avanço, que é 397,5 milímetros por rotação. Ou seja, esse tempo de corte aqui, que é um passe só, deu quanto, pessoal? Esse valor aqui dá 7... Quanto que dá aí, Matheus? Desculpa. 50 dividido por 7,5. 0,125? Aqui vai dar 0,125. 12,5%, né, de 60. 125. Só um minuto. Consequentemente, esse tempo de corte vai dar 60, 7,54 segundos. 7,5 segundos, eu vou colocar aqui, tá? Ó. Isso é um lado. Vocês entendem que
eu preciso fazer a mesma coisa do outro. Nós precisamos remover. Esse mesmo que a gente removeu aqui desse lado, ó, remover aqui, né? Ó. Mas é a mesma operação. É o mesmo passe aqui, né? Eu vou remover aqui, ó. Talvez eu precise só virar minha peça. Ou seja, eu vou fixar lá agora ela, eu vou soltar ela. Antes ela estava presa aqui, né? Ó. Ok? Que era a fixação dela, ó. A gente removeu esse material aqui. Agora vamos virar ela, ó. Vamos fixar ela desse lado. Prender ela aqui, ó. E vamos remover ela. Pessoal, esse trabalho, esse tempo de corte, ele é similar ao outro ali, né? Que deu o quê? 7,5, né? 7,5 segundos. Opa. Tá? Seria igual ao que a gente calculou anteriormente. Logo, o tempo de corte total aí da nossa peça, qual que é? Vamos relembrar os passos? Primeiro, a gente deu um passe aqui embaixo, né? Ó. Esse passe aqui embaixo, ele levou 10,2 segundos. Pessoal, esse passe que a gente deu aqui embaixo, ele não é igual esse que a gente fez aqui, ó, do outro lado aqui, que também deu 10,2. Ou seja, a gente pode considerar que aqui, ó, eu vou ter duas usinagens de face, né, de faceamento, que levaram 10,2 segundos. Então, 2 vezes 10,2 segundos, né? Isso. Opa. Pessoal, se vocês não entenderem, tá ficando meio feia a minha letra aí, mas espero que vocês entendam, que seriam vezes, ó. Mas o tempo que a gente fez, esses 4 canais aqui, ó, esses 2 canais, foram 4 passes, né? A gente calculou lá, né? Ó. A gente até fez a conta já, ó, que foram 4 vezes 9 segundos, 36 segundos, né? Então, mais, eu nem preciso desse aqui, ó, mais, desculpa, mais 36 segundos, mais esses 2 chanfros que a gente fez. Cada um deles levou 7 segundos e meio, mais 2 vezes 7,5 segundos. Quanto que dá esse tempo total de corte aí, pessoal? Tempo de corte total aí do nosso fresamento? 10,2 vezes 2, mais 36, mais, só um minutinho, 7,5 vezes 2, 7,5 vezes 2. Dá um tempo total de 71,4 segundos. Ou seja, 1 minuto e 11,4 segundos. Então, o tempo de corte total ficou 1 minuto, né? Opa, não tem vírgula. 11,4 segundos. 71 segundos de corte. Se vocês observarem, essa usinagem ela é extremamente rápida. O tempo de corte do nosso processo é de 1 minuto. 1 minuto e 11 segundos. Por que isso? Porque a taxa de remoção ela é elevada. Tá? A velocidade de corte ela é considerável. São 6 arestas de corte. Ou seja, independente, por causa da ferramenta que tem 6 arestas de corte, o tipo que a gente está usando, o que acontece? O maior tempo que a gente leva mesmo é o posicionamento das peças. É a consideração de parar e posicionar ela nas partes variadas e, com isso, chegar à nossa geometria. É o que dá mais trabalho. Uma coisa também que requer um pouco mais de tempo é os referenciamentos, né? Toda vez que eu mudo minha peça de posição, eu perco minha referência. Eu tenho que zerar minha ferramenta de novo, encostar ela no X, encostar ela lá no Y, encostar ela no Z. Ok? E com isso, o que acontece? Nós chegamos à geometria da nossa peça. Pessoal, vocês conseguiram entender a sequência de usinagem
para chegar também nesse tempo. Conseguiu, Vanessa, Leonardo? Sim, professor, deu certo entender. Legal. Olha o que eu vou deixar para vocês. Como cálculo é a mesma lógica, a mesma sequência, só que agora nós vamos mudar o tipo de ferramenta. Nós vamos pegar uma ferramenta de topo, tá? Só que agora ela é uma ferramenta não mais de bits, né? Não mais de inserto, mas de aço, de metal duro. Parece uma broca, mas não é. É uma fresa. Ela tem apenas 4 arestas de corte e um diâmetro de 25 milímetros. Ou seja, você entende que a gente vai ter que passar mais passes para usinar a nossa peça? Se eu desenhar ela aqui rapidinho, ó, o que vai acontecer? Quando a gente olhar ela aqui, ó, vamos usar em vermelho mesmo. Quando eu olhar aqui em cima dela, ó, na parte cilíndrica, eu vou passar aqui a ferramenta, ela vai remover apenas um material aqui, ó, né, ó, apenas essa região. Depois eu vou ter que fazer outro passe. Na verdade, com 25 eu consigo fazer em 2 passes. Eu vou ter que fazer um passe aqui no centro, removendo um lado, e aqui eu vou ter que fazer removendo o outro lado, né, ó. Ou seja, eu vou ter que remover isso aqui primeiro, um passe, né, ó, e esse aqui em um segundo passe. Ou seja, por causa do diâmetro da ferramenta aqui ser menor, ó, né, eu vou ter que trabalhar mais passes. Consequentemente, eu vou aumentar o número de passes. Outra coisa que muda, ela só tem 4 dentes. Nosso anterior tinha 6. Ou seja, a velocidade de avanço, né, ó, o nosso VF, ele vai ser diferente. Ele vai ter um valor menor. Consequentemente, a gente vai levar outras considerações a serem feitas. Tranquilo? Deu para entender aí esse raciocínio? Isso aqui, esse cálculo, eu vou deixar para vocês fazerem agora no resto da aula. E no final, até o final da aula, vocês mandam uma foto para mim pelo grupo. Eu fiz esses cálculos, mas eu quero fazer o comparativo aí com a resposta de vocês. Aí eu vou deixar, então, esse planejamento com vocês, tá? Para que vocês calculem aí à mão e mandem de volta para a gente. Beleza? Deu para entender aí? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, então. Pessoal, usem esse tempo da aula para fazer esse cálculo aqui agora. Peguem um papelzinho, rapidinho vocês calculam. Lembre das etapas de giro, de virar a peça, né? A gente faz a mesma sequência, o blank lá ele vai ter 35 de altura, os 38. Então a gente vai trabalhar a primeira face aqui embaixo, né? Ó, facear ela, depois fazer os 2 rebaixos com essa ferramenta menor. Então temos que levar em consideração os passes, né? Os consumos. Temos que calcular aqui o VF. Temos que calcular aqui a nossa rotação também é diferente, tá? Ó, a nossa rotação aqui ela vai ser diferente, porque o diâmetro da ferramenta mudou. Talvez ela seja mais alta até. E aí você só tem 4 arestas de corte. E com isso você vai fazer a taxa de remoção de material lá e levar em consideração. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar a videoconferência, mas vou estar online, ao vivo, lá no nosso grupo. E aí vocês mandam para mim lá. Qualquer dúvida, é só perguntar lá no grupo para a gente como fazer isso. Vou salvar essa aula aqui que a gente fez as anotações e a apresentação aqui que tem os cálculos e vou disponibilizar já no grupo para vocês, tá? Para vocês pegarem essas considerações, tranquilo? Vamos lá, estou na guarda de vocês, beleza? Então a gente continua conversando pelo grupo do WhatsApp. Um abraço, obrigado pela atenção.